Quantas vezes é para nós mais fácil gastar tempo e dinheiro com os pobres do que com Deus? E às vezes nós fazemos isso de uma forma muito clara e podemos perceber este movimento também fora justamente daqueles que têm fé. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso na homilia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, louvado seja Deus pela tua vida. Entramos aí na Semana Santa. Hoje quero falar de um tema muito especial. Para nós até um pouco mais sensível. Nós, como Aliança de Misericórdia, somos uma comunidade cuja ação evangelizadora atinge de forma especial também os pobres, em lugares onde justamente tem pessoas ali com uma debilidade material muito grande, espiritual e diversas outras debilidades também espiritual. Enfim, vamos àqueles que estão na rua, muitas vezes vamos ali na Cracolândia, tantos lugares justamente para encontrar os pobres. E por isso, a homilia de hoje também traz um desafio para que você perceba uma diferença e o quanto é importante ela por se tratar você de uma pessoa de fé. Bom, vamos para a leitura para a gente pegar esse ponto, tá? No Evangelho de São João, capítulo 12, do versículo 1 ao 11, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa, ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, quanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra do Senhor. Olha só que interessante. Há aqui uma pessoa que quebra algo, ou seja, derrama um perfume de bálsamo nos pés de Jesus, ou seja, um desperdício para justamente agradar a Deus. Isso é muito forte, porque justamente Judas vai questionar por que não usa isso aqui para os pobres. E aqui há uma coisa interessante. Primeiro, e importante coisa: quantas vezes nós, como Aliança de Misericórdia, fazemos a experiência, quantas vezes nas ruas fazemos a experiência de encontrar com Jesus nos pobres. Jesus que nos fala, Jesus que nos ensina, que nos exorta, que nos dá uma palavra de profecia, Jesus que nós sentimos através da unidade com os pobres. Para nós, os pobres é uma escola. E como diz a própria palavra, ou seja, cada vez que nós fizermos algo a um dos pequeninos, é a ele que nós fizemos. Isso deve ser bem claro, e isso não se exclui. Isso é palavra bíblica concreta, verdadeira. Porém, eu quero fazer vocês olharem para uma outra coisa, que muitas vezes aquilo que nós fazemos especialmente para Jesus, às vezes pode ser colocado de lado, porque parece-nos às vezes um desperdício. Isso é interessante pensarmos, né? Hoje, por exemplo, eu estou à frente de uma igreja e eu sei que é muito mais difícil arranjar recursos para cuidar da igreja do que para cuidar dos pobres. É muito mais fácil, porque você está lidando ali com algo visível e é necessário, por favor,
podem continuar nos ajudando e ajudem bastante a cuidar dos pobres. Precisamos de ajuda, porque só cresce o número daqueles que precisam, infelizmente. Então, nós percebemos essa diferença. E aí, muitas vezes, o que eu percebo? Eu preciso encontrar pessoas de fé para que possam deixar um recurso para administrar as coisas para a adoração perpétua, para a igreja. Por quê? Porque sai dessa lógica. Então, eu às vezes posso conseguir até recurso com um ateu, como acontece, pessoas que não são da nossa religião, que ajudam. Isso é bonito demais, mas é fácil para ele entender a necessidade ali. Agora, para ele entender esta lógica para um olhar dentro de uma igreja, precisa de fé. Precisa que aquilo faça sentido. Então, se nós que buscamos a fé, buscamos o Senhor, não compreendemos ali a necessidade do cuidado, às vezes vamos deixando coisas importantes de lado, que é o próprio Senhor. Cuidamos de outras coisas e esquecemos de cuidar daquilo que é a nossa maior riqueza. E por isso, você, na tua realidade, deve ter a capela, deve ter uma igreja, tem o seu pároco. O quanto é importante que nós possamos também ajudar a cuidar disso. E aí está. Será que quando eu faço esse gesto, para mim é uma perca de recurso? Não é importante justamente dar a Deus aquilo que é também um ato de generosidade para com Ele diretamente, por exemplo, na Eucaristia? Cuidar do seu santuário? Por isso, também chamo já no início dessa Semana Santa a um olhar e uma conversão de como você tem cuidado diretamente de Jesus. Padre, mas eu não tenho recurso. Nem é questão de recurso. Posso te dizer o seguinte: o cuidado, uma limpeza, um olhar para aquele lugar. Padre, eu não consigo. O teu tempo para ficar com Ele. Percebe? Não é o financeiro somente. Não é também, não consigo nem sequer trabalhar. Então fica com o Senhor. Dá o teu tempo a Ele. E se você pode, faz tudo, mas é por causa do Senhor. É Ele que está ali de uma forma ainda especial, que é na Eucaristia. Meus caros, cuidem de Jesus na Eucaristia. Pobres sempre tereis. E repito isso, não é para deixar, pelo contrário, ajudem mais os pobres. Mas vocês não podem tirar de um para fazer o outro, ou deixar, olhando para um, esquecer aquilo que é a presença. Pelo contrário, fazer crescer. Cresça em todos os âmbitos. E faça com que esta graça possa acontecer. Inúmeras pessoas já têm percebido isso, e nós temos um país que tem se voltado para a presença eucarística de Jesus. Isso eu acho que nós estamos recebendo um dom nesses últimos tempos de olhar para a presença eucarística de Jesus. Mas será que eu tenho cuidado do Senhor? Será que o pobre eucarístico, ou seja, Jesus na sua pobreza eucarística, na fragilidade do pão, tem sido cuidado por nós? Pense um pouquinho sobre isso. Deus os abençoe e vai se preparando. Agora entramos nessa reta final, nessa expectativa deste grande mistério que iremos celebrar, que é a Páscoa. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.